E hoje é o aniversário de 50 anos da Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo. Fundada na Califórnia pelos amigos Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, o objetivo inicial da empresa era construir, computadores acessíveis para as pessoas. Sabemos bem, né, como eles começaram, ali em uma pequena reunião entre amigos, mas uma ambição de 3 jovens que acabou tornando a Apple como a que conhecemos hoje, nessa gigantesca que vemos hoje no mundo inteiro. A empresa se consolidou como a segunda mais valiosa do mundo no ano agora de 2025. E atualmente tem um valor de mercado de 3 trilhões, estou falando de tri, hein? 3 trilhões e 730 bilhões de dólares. Dá nem para contar a quantidade de zeros, né? Bom, nesse mês de março, a Apple estreou o novo modelo do seu iPhone 17, o iPhone 17e, que promete ser mais econômico e igualmente eficiente ao seu irmão um pouco mais velho, né, que é o iPhone 17, o 17 Pro Max e todas as vertentes aí da linha. E é para falar um pouco mais sobre esse marco da Apple que eu converso agora com Pedro Teberg, ele que é especialista em desenvolvimento de negócios digitais, também professor universitário, está aqui com a gente. Meu querido, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo para a gente conversar um pouco, tentar entender dessas estratégias, dessa gigante do mercado. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Pedro, olhando assim para a trajetória da Apple, o que a gente pode falar sobre ponto de virada realmente da companhia, né? Porque não foi só um ponto de virada tecnológico, a gente também teve um ponto de virada estratégico muito grande para que a empresa chegasse, se tornasse a essa marca, né, e com essa valorização de mercado até hoje. O que exatamente mudou na forma de pensar o negócio que acabou transformando a Apple nessa marca gigantesca? Perfeito. A gente tem 2 fases da Apple, né? A primeira do Steve Jobs, visionário, fundou a Apple com 21 anos, né? Então, ele pensava muito em produto. A visão dele era construir aparelhos, né, que mudassem a dinâmica de usabilidade, né, para os clientes. Então, isso funcionou muito bem com o Macintosh, né, aquele primeiro computador colorido, que todo mundo deve se lembrar aqui, quem estava vivo na época, né? Depois disso, a gente vem um iPhone, né, em 2007, um aparelho também que revolucionou, né, a usabilidade com telas touch, que não era uma coisa muito diferente para o momento, né, onde tinha Nokia e outras marcas ainda usando teclado, né. Depois a gente vê os outros dispositivos, como o iPod, né, e aí a Apple começa a construir também o software, ou seja, como é que eu faço para, de fato, criar uma experiência verticalizada, né? Porque antigamente você tinha o hardware, que seria aí o aparelho, mas para baixar uma música você tinha que ter um outro sistema, né? E aí começa a surgir a Apple Music e outros sistemas que foram integrados aos celulares e aos dispositivos que a Apple construiu para tornar essa experiência mais unificada, né? Depois que o Jobs faleceu, né, com a nova gestão do Cook, a gente já vem um outro olhar, né, que é de fato a construção de um ecossistema, né? Então a Apple deixa de ter um foco único aí em aparelhos e começa a pensar em como construir uma experiência melhor para o usuário, né? Que aí a gente percebe, né, que é o que a gente vive hoje, né? Então a gente tem a nuvem da Apple, a gente tem a Apple TV e outros, né, e outras camadas de serviço que hoje já representam aí a segunda linha de faturamento da Apple, né? Que era uma coisa que o Jobs não via é, com tanto, assim, glamour. Ele achava que, de fato, os aparelhos seriam, né, o grande foco da empresa, né? Então, com o novo CEO, que é um engenheiro, né, uma pessoa mais sistemática, ele pensou, de fato, como escalar a Apple, como tornar a Apple, né, uma empresa mais global e, consequentemente, mais integrada, né? Então, acho que essa foi a segunda mudança. E agora a gente está vendo aí o desafio da IA, né, que traz novas perspectivas para o mercado que talvez a Apple ainda esteja desenhando. Agora, olha, mesmo após os 50 anos, boa parte da receita da companhia ainda gira em torno do iPhone, né? Exato. Isso
significa realmente uma potência na tua visão, ou isso acaba sendo um risco muito elevado, dada a dependência de um único produto nesse momento, né? Considerando, inclusive, maturidade no mercado de smartphones e que temos aparelhos na concorrência que têm características bem semelhantes. Uhum. A Apple ela tem uma marca muito forte, ela atinge um público mais de renda um pouco mais qualificada, né? Consequentemente tem uma experiência que os usuários dizem que é melhor do que a concorrência. Por outro lado, se a gente for olhar para o futuro, a gente tem dois cenários aí. Um que continua sendo isso, ou seja, o dispositivo tendo de fato relevância aí na vida do usuário, como é hoje, e onde a Apple ganha, né, com uma certa frequência dos concorrentes. O único fator que perde é o preço, né, um preço um pouco mais inacessível para alguns mercados. E tem um outro cenário que seria a gente tornar os dispositivos mais commodities, ou seja, muito semelhante entre eles, e aí o software, né, embarcado, que aí a gente vê alguns movimentos das empresas mais novas, que é a OpenAI, ter mais valor do que o dispositivo, né? Então, o dispositivo seria, tanto faz, porque o que me interessa mesmo é o software que está implementado ali, que aí seria, por exemplo, um desenvolvido por uma empresa dessas que estão surgindo mais recentemente, né? Então, existem essas duas possibilidades, né? A Apple está encarando o contrário, que a essa onda da IA que vai se tornar uma commodity, ou seja, o aparelho que é onde ela tem força vai continuar sendo importante, né? E aí essas empresas, OpenAI, enfim, a Anthropic, elas vão criar várias soluções que no final das contas vão ser semelhantes, né? E aí ela vai embarcar isso nos seus dispositivos, que é onde o usuário de fato tem interação, né? Então é um ponto, vamos dizer assim, que a gente vai ter que observar com o tempo, os analistas também financeiros vão observar, porque impacta diretamente aí no faturamento da empresa, que hoje o iPhone representa, né, mais de 50% de toda a receita da empresa. E tem um outro braço também que começa a surgir, mas de uma forma um pouco mais silenciosa, eu diria, que seria Uhum. justamente a criação e o crescimento, na verdade, da divisão de serviços. Isso muda o perfil realmente da companhia, Pedro, porque a gente vê a empresa migrando aí para uma empresa de produtos e também uma empresa de receita tão recorrente, se a gente pensa nesse ponto de vista, mas Exato. isso realmente hoje já significa alguma mudança de valuation da companhia, portanto também com mais previsibilidade? Com certeza. Hoje, os serviços já é a segunda linha de faturamento da Apple, né? Ele tem uma margem muito grande, 75%, né, de margem, ou seja, é onde a empresa tem, né, consegue aí trazer bastante riqueza para si e, consequentemente, previsibilidade de receita também, né? Porque o usuário acaba tendo que assinar esses serviços para se tornar um membro desse ecossistema, né? Seja a nuvem para armazenar seus dados, seja enfim, os serviços de música, de TV. Então, a gente deixa de ser aquela empresa que vende um aparelho, né, por 10, 15 mil reais e espera um novo lançamento para ter uma nova receita ou dispositivos complementares, como fones, etc., para uma empresa que começa a todo mês cobrar do usuário ali, seja 40, 50 reais, né? Imagina, são 2,2 bilhões de dispositivos no mundo inteiro, então imagina o quanto de usuários existem também, né, que podem multiplicar de pouquinho em pouquinho, isso gera uma receita bem significativa com uma margem muito alta. Então, hoje sim, o serviço já representa muito para a Apple, né, e consequentemente interfere na estratégia dela, né? Ela não olha serviços mais como uma coisa complementar, mas como um fator central aí para o seu futuro. Se você tivesse que fazer uma comparação hoje, assim, traduzindo o modelo Apple para as empresas brasileiras, Pedro, que operam em Uhum. mercados mais voláteis, com menos capital, o que é replicável e o que simplesmente é impossível de copiar da Apple? Bom, a Apple tem tecnologia muito avançada, ela tem também uma questão aí de operações, né, de produção muito bem desenvolvida, ou seja, grande parte da operação da produção da Apple é na China, né? Então, é um risco também que, se a gente for olhar com a questão geopolítica, né, por outro lado, isso acaba reduzindo um pouco o custo e tornando o aparelho mais global pela quantidade de produção, né? A gente tem uma questão de desenvolvimento né, que é muito forte na Apple, que é muito difícil a gente ver nos países que são, né, que estão em desenvolvimento, porque aqui a gente acaba sendo uma inovação que tem que ter um resultado mais de curto prazo.
né? Porque as empresas não têm tanto fôlego assim de ficar desenvolvendo, esperando aí anos para ter um produto, né, no mercado. A Apple tem essa paciência porque tem um caixa aí de bilhões, né, que ela pode segurar projetos por mais tempo, e aí quando ela faz um lançamento, geralmente é um lançamento que gera muita receita, né? Agora, o que que a gente pode explorar e que a gente já está explorando aqui no Brasil, né? Esse conceito de ecossistema, ou seja, que, por exemplo, Magalu já faz, os bancos também estão indo para esse lado, que é o cliente, quando ele entra, ele não é somente para acessar o serviço core, né? Que seria, por exemplo, o banco acessar ali sua conta, mas também tem o marketplace e outros serviços agregados que aumenta a receita da empresa como um todo, né? Então, isso a Amazon já faz muito bem, o próprio Mercado Livre também. Então, a gente vê esse conceito, né, que foi desenvolvido muito ali no contexto da Amazon também, ganhando aí o mercado de maneira como um todo. O que a gente tem uma certa deficiência, que, né, a Apple ganha com muito com muita vantagem é a questão do desenvolvimento do hardware, né? Ou seja, do aparelho em si. Isso demanda muito investimento e a gente, né, aparentemente não tem uma empresa nacional ou nos países subdesenvolvidos que tem essa capacidade aí para criar produtos como esse. Pedro Teberg, especialista em desenvolvimento de negócios digitais e professor universitário. Meu querido, muito obrigado por trazer aqui pontos importantes sobre essa trajetória da Apple, nesse marco também tão importante aí para a gigante no mercado de tecnologia. Muito bom dia para você, bom restinho de semana e até uma próxima. Bom dia, Débora. Para Até você também. Tchau, mais. tchau.